Fenótipos comuns do norte da Itália. E nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente do Vêneto, do Friul e do Trentino, que são regiões as quais nos deram importantes, né, fluxos aqui para o Brasil, para a imigração. De fato, também entra aí a Lombardia, mas já está mais ou menos, digamos, nos fenótipos comuns que existem nesses lugares aqui, né? Principalmente Vêneto, Friul e Trento. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Você que deseja apoiar o canal, é possível se tornar membro aqui pelo próprio YouTube e você vai ter conteúdo exclusivo e também muitos vídeos, na verdade quase todos os vídeos que depois vão ao ar aqui no canal, primeiro eles ficam visíveis lá para os membros, que pode fazer comentários antes, enfim, tem uma série aí de benefícios. Se você quiser apenas apoiar de algum jeito o canal, é possível também fazer a sua doação de qualquer valor pelo Pix 54992622828. Vai aparecer o meu próprio nome sem nenhum mistério lá. Bem, vamos lá. Então, fenótipos do norte da Itália. Eu sei que a gente está falando de regiões ali que não abrange só o norte, quando a gente vai ser específico mesmo, né? Vêneto, Frio é mais nordeste, depois sim, daí tem o Trento, e o norte pertencem outros ali também, como Piemonte e tal. Mas eu vou focar um pouco mais no Vêneto, no Friul e no Trento nesse vídeo aqui. Então, quando a gente observa os fenótipos mais comuns dessas áreas, dessas regiões, né, do Vêneto, Friul e Trento, fica bem claro que trata-se de um espaço humano moldado por um verdadeiro corredor histórico alpino padano, atravessado pelo quê? Por migrações contínuas, vindas principalmente da Europa Central, dos Alpes e dos Balcãs. Muito antes, claro, da formação do moderno Estado italiano, porque a gente sabe que esse Estado italiano vem lá da unificação. Unificação, dá uma olhada lá, pesquisa no ChatGPT, no Google, quando é que começou? Bom, começa efetivamente lá em 1815, as primeiras movimentações, as guerras de independência, mas de fato o Vêneto, por exemplo, só é anexado à força à Itália em 1866, né? Então, e os territórios, por exemplo, do Trentino, Alto Adige, eles só se estabelecem ali depois, se não me engano, da Primeira Guerra Mundial, de fato, né, como um território autônomo. Então, vocês têm histórias aí precedentes ao que a Itália nos dias de hoje, que não dá para contar, né? A Itália não é a história desses territórios. A história desses territórios é tudo o que aconteceu antes disso daí. Isso daí aconteceu ontem, né? Então, o fenótipo basal dessas regiões é o chamado Mediterrâneo do Norte, é chamado assim, né? Mediterrâneo do Norte, ou seja, basal, a base, né, desses fenótipos. Ele é originário da bacia do Mediterrâneo setentrional da própria Península Itálica Antiga, com extensões para o sul da Gália e a costa adriática. Então, vocês vão encontrar também esse fenótipo basal mediterrâneo do norte, não apenas no norte da Itália, mas para o sul da Gália, que fica ali encostado na costa adriática. Esse tipo corresponde aos itálicos pré-romanos e romanos do norte, apresentando assim pele clara e também pele clara, oliva clara, no caso, né? Ou seja, aqueles que têm a pele bem branca e aqueles que têm uma pele mais bronzeada, mais fácil de ser bronzeada, cabelo castanho médio e traços equilibrados. É o fenótipo que chegou primeiro, quando os Alpes ainda não funcionavam como fronteira rígida, formando a base populacional estável, sobretudo nas planícies, vales férteis e centros urbanos romanizados, por exemplo, do Vêneto, do Friul, e aí quando a gente vai olhar lá no Trentino, aparece apenas de forma residual também esse fenótipo basal, o inicial, né? Sobre essa base, instala-se, claro, o fenótipo alpino clássico, cuja origem está no arco alpino central. O que, que a gente está falando, arco alpino central? Vamos lá, Suíça, Tirol, sul da Baviera, lá na Alemanha, né, e regiões montanhosas da Europa Central. Esse tipo esse tipo de fenótipo, né, é caracterizado por pele muito clara, ossatura robusta,
rosto largo, maçãs do rosto marcadas, ou seja, né, aquelas bem marcadas assim, o corpo mais compacto, muitas vezes, é resultado direto de uma adaptação secular ao clima frio e à vida em altitude. O humano também tem as influências do seu próprio habitat, além da sua genética. Ele se fixou principalmente no Trentino, ou seja, a região lá do Trentino Alto Adige, porque a região, como sabemos, funcionou historicamente servindo de refúgio populacional alpino, pouco afetado por grandes fluxos mediterrâneos posteriores. A continuidade genética e o relativo isolamento explicam porque o alpino clássico ali é o fenótipo dominante dentro da Itália. Entre esses dois polos, o itálico antigo e o alpino central, surge o fenótipo nórico, também chamado de nórico alpino. Sua origem está na região histórica do Nórico, correspondente à atual Áustria, sul da Alemanha e norte da Eslovênia. Então, entre esses dois polos, como eu falei para vocês, quais são os dois? O itálico antigo e o alpino central, surge também esse fenótipo nórico, chamado ainda como nórico alpino, né, que tem essas características, vão ser remanescentes ali da Áustria, do sul da Alemanha, norte da Eslovênia. Trata-se então de um tipo híbrido, né, formado pela mistura de populações alpinas com aportes célticos e germânicos, intensificados sobretudo a partir da Antiguidade Tardia e da Idade Média. Esse fenótipo entra no nordeste da Itália por três vias principais. Quais são elas? Migrações célticas, pré-romanas, romanização de povos alpinos e assentamentos germânicos, com destaque, claro, efetivamente para lombardos. Os lombardos são mais importantes, por exemplo, do que os ostrogodos, visigodos, porque eles estabeleceram reinos, né? Estabeleceram o domínio, o controle praticamente da península inteira. Então, eles tiveram uma história mais relacional com a península, né? No Vêneto e no Trentino, o nórico explica a frequência relativamente alta de olhos claros, cabelo castanho claro ou loiro escuro, estatura média a média alta, traços que frequentemente fazem descendentes dessas regiões serem confundidos com centro-europeus, muitas vezes confundidos de fato em outros países, né? Ou às vezes até imigrantes descendentes de imigrantes dessas regiões aqui no Brasil, a pessoa fala: ah, não, isso aí é alemão. Aí você vai ver, não é, né, alguém que vem dessa região aqui. No Friuli, além do Mediterrâneo do Norte, do Alpino e do Nórico, aparece com mais nitidez um quadro tipo o Alpino Dinárico atenuado. Alpino Dinárico atenuado. A sua origem está na região dinárica dos Balcãs ocidentais, que hoje a gente pode falar da atual Croácia, Eslovênia e Bósnia, tá? Croácia, Eslovênia e Bósnia. O frio, então, sempre foi uma zona de passagem, não de fechamento, e esse fenótipo chega por contatos que a gente pode chamar de contatos tardo-romanos, rearranjos populacionais medievais e influências eslavas orientais. Ele se manifesta de forma suavizada, com rostos mais estreitos, traços finos e menor robustez que o alpino clássico, compondo um mosaico fenotípico mais fragmentado do que aquele que existe na própria região do Vêneto. O que une o Vêneto, o Frio e o Trentino não é um tipo italiano único, né, como muitas pessoas às vezes pensam: "Ah, existe só um", não. Não é um típico, não é um tipo italiano único, mas sim uma hierarquia histórica de fenótipos. Então a gente vai ter ali o quê? O Mediterrâneo do Norte, como base itálica antiga, daí eu estou falando aqueles cidadãos primitivos, aquelas primeiras pessoas que chegaram na região, no território, o alpino clássico como estrutura montanhosa central, que foi mencionado aqui, depois nós temos o nórico como síntese alpina germânica, e no Friul, o dinárico atenuado como marca de fronteira balcânica, a gente já citou ali, né, Eslovênia, Croácia, Bósnia,
Então, são esses locais aí que marcam bastante o frio. Esses fenótipos estão ali porque os Alpes não isolaram, né? De fato, apesar de a gente pensar que isolam, mas eles não isolaram, que a gente precisa falar que os Alpes canalizaram migrações. Porque a República de Veneza, por exemplo, e o eixo adriático acabaram conectando esses territórios à Europa Central, né? E porque o Estado italiano moderno não criou essa diversidade, né? Ele apenas herdou, fica muito importante isso dizer, né? Esses povos já estavam ali, eles já tinham uma cultura, tudo precedente. Então, o corpo humano nessas regiões conta uma história que muitas vezes a narrativa nacional, oficial, tenta simplificar de uma forma absolutamente ignorante, estúpida, e as pessoas ainda acreditam nisso, né? Ou seja, de um Nordeste italiano, eu não diria só um Nordeste italiano, um Norte e Nordeste italiano profundamente ligado ao mundo, enfim, a uma coisa homogênea, mas às vezes tentam ligar a Itália inteira, mas não é isso que aconteceu, tá? O que acontece é que nós temos um nordeste da Itália, que ele está ligado ao mundo alpino e centro-europeu, né? Então é bem diferente do que a história oficial às vezes nos conta. Muito bem? Vamos ver os comentários aí. Bom dia, Fernando. Meu bisavô é de uma origem do norte da Itália. Meu pai disse que ele era bem alto, mas com cabelo moreno e olhos castanhos. Será que é uma mistura originária de romanos e germânicos? Bem, pode ter, né, um remanescente disso, mas é importante a gente perceber que as populações basais, como informei para vocês aqui, ou seja, as populações de base dessas áreas, do Vêneto, do Trento, do Friul, também, em grande maioria, tinham essas características. Tá? Cabelo preto, cabelo castanho, olho castanho, e não eram romanos. Então a gente precisa ficar um pouco ciente disso. Não é porque a pessoa tem o cabelo castanho, uma tradição de cabelo mais escuro, de olho escuro na família, que vem do sul, do centro da Itália. Porque as populações primitivas, as populações da antiguidade, por exemplo, os vênetos antigos, eram constituídos por uma base muito sólida de pessoas também que tinham cabelo castanho. E a gente sabe que os vênetos antigos, por exemplo, citando o caso deles, mas tem o caso dos demais ali também, né? Mas os vênetos antigos, eles são uma civilização formada 10 séculos antes de Roma. Né? Então não existiam ali um poder romano. Não estou dizendo que não existiam os romanos, existiam, mas não existia nem como civilização. Portanto, não existia nem como influência, não existia como domínio, né? Roma era um lugar, uma pequena cidadela que estava se formando, os romanos ainda em briga com os etruscos, com um outro povo lá que eu esqueci. Então, é necessário a gente entender isso, né? Que o perfil de base da antiguidade, do início da antiguidade, dessas regiões, era o perfil chamado Mediterrâneo do Norte. Tá? Então, existiam sim muitas pessoas com essa característica, cabelo castanho. Né? Não é necessariamente que você tenha cruza com romanos. Né? Então, a gente precisa só desmistificar isso daqui, tá certo? Bom, pessoal, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas a mais para vocês. Eu aproveito, convido, né? Quem quiser pode vir estudar língua vêneta, a língua dos nossos antepassados, e italiano, vêneto e italiano, num curso intensivo que eu vou estrear, já estreiei, na verdade, na turma de terça, e a pedido de muitas pessoas que não podiam na terça-feira, eu abri também a turma de sábado, que vai começar agora em março. Aproveita, são apenas 6 meses, um curso bem intensivo, focado na comunicação, e a gente vai estudar essa turma nos sábados de manhã, tá? E aí, bom, você vai aproveitar, né? Vai aprender tanto o vêneto quanto o italiano de uma vez só, e de proveito também leva todas essas histórias, esse aprofundamento cultural que eu sempre faço e vou fazer muito mais nesse curso intensivo. Aproveita, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também nos primeiros comentários fixados, para demonstrar o seu interesse
em entrar na turma. Depois eu faço contato com você, te explico melhor questão de valores e horários, e aí você, enfim, se quiser, participa, se não, não. Quer reconhecer a sua cidadania, sabe, há uma cidadania, entra em contato com eles, diz que chegou através do canal Lengomari para receber o seu desconto, tem maior interesse em saber esse seu lado, essa genética, né, os seus antepassados, também a sua predisposição a doenças, entra no site da Nexo Geno, Nexo com X, né? Nexo Geno, geno de, né, genoma. Então, Nexo Geno, tudo junto. Você entra no site deles, confere lá o que eles têm. E se você se interessar por alguma coisa, tem o meu cupom LenguaMari15. Muito bem, então nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.